Então, eu acho que é melhor ter a família Bolsonaro e o bolsonarismo do seu lado. Eu acho que o Tarcísio envia também essa mensagem. Agora tem uma outra coisa aí nesses bastidores e vai ser muito gostoso aqui poder ouvir a Mônica, Josias e Ronilson sobre isso. É o Gilberto Kassab, né? O todo-poderoso Gilberto Kassab, as negociações, o que ele está fazendo. Tem um lance aí, ontem estava no jornal Folha de São Paulo, a gente até abordou aqui no nosso All News, a reportagem falando, né, sobre aí esse mal-estar entre o Tarcísio e o Gilberto Kassab, como é que tá? E aí hoje vem um post do próprio Gilberto Kassab colocando um trecho de uma entrevista do Tarcísio de Freitas falando que está tudo bem entre eles, né? Que não está tendo esse rolê, não, que está tudo bem entre eles. Vamos até ver aí o que o Gilberto Kassab colocou em relação ao Tarcísio de Freitas hoje pela manhã, falando que a relação deles segue a todo vapor. Essa entrevista foi uma entrevista que olha, acho que é esse trechinho aí. Eu não sei se dá para a gente ver. Vamos ouvir o que o Tarcísio de Freitas falou e o Gilberto Kassab compartilhou. Nunca houve da parte dele nenhuma espécie de pressão, olha, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Muito pelo contrário, ele sempre deu uma tranquilidade muito grande. Olha, Tarcísio, eu estou no seu projeto independente da sua escolha. Isso é muito forte. Então, isso para mim tem uma importância muito grande. Ele tem sido realmente um importante aliado, o partido dele tem sido um importante aliado e a gente tem essa tranquilidade. Então, não há pressão da parte do Gilberto Kassab, não há essa questão. E também, eu nunca trago essa pressão para dentro, né? Mesmo que tivesse, a gente está focado na gestão, está focado nas entregas, está focado em fazer a diferença. E aí, ontem no jornal Folha de São Paulo dizia, né, que segundo interlocutores o clima entre os dois era ruim, o presidente do PSB deve deixar a gestão estadual em pouco tempo. Tem uma coisa do que eles falam publicamente, tem uma coisa que acontece nos bastidores, né, Mônica? O que está acontecendo? Eu acho que ele não vai querer deixar essa gestão aí, não. E eu acho que é óbvio que ele quer ser o vice, né, o Fabiola, porque, afinal de contas, é óbvio, Lulante, que, muito embora, né, se o Flávio Bolsonaro vence, o Tarcísio está numa situação meio complicada, porque, veja bem, ele vai ser candidato à reeleição e, em tese, daqui a 4 anos, ele seria o candidato a presidente da República. E aí o Kassab, como vice, estaria credenciado para ser o governador de São Paulo. Esse é o projeto do Kassab e, por isso, ele quer ser o vice. E eu acho que ele vai tentar ser o vice até o fim. Agora, Fabiola, o Tarcísio vai ser o candidato daqui a 4 anos? Isso está escrito nas estrelas? Se o Flávio Bolsonaro vencer as eleições, o Flávio Bolsonaro é candidato à reeleição. Exato. É claro. Se o Flávio Bolsonaro perder as eleições com 49% dos votos, o Flávio Bolsonaro é candidato na próxima eleição. Então, é curioso o que vai acontecer com o Tarcísio. A gente tem que ficar de olho um pouco de para onde vai o Tarcísio. Vai voltar a ser ministro dos Bolsonaros? O que ele vai fazer? Vai ser senador por São Paulo? Não está assim tão... todo mundo que acha que vai ser presidente da República no Brasil acaba que não é presidente da República, tirando o Lula, né? Que ficou anos tentando, conseguiu, depois não saiu mais. Mas os outros, muita gente achou que estava escrito, todo o contexto... O Alckmin, né? O Serra. Em especial, governadores de São Paulo. O Quércia achava que ia ser presidente da República, tinha certeza absoluta. O Serra achava, o Alckmin achava, nunca foram presidentes. Né? Quem foi presidente? Bolsonaro, que ninguém nunca imaginava naqueles tempos. Então, não está escrito que ele vai ser o candidato, ele daqui a 4 anos. O que sim é seguro é que ele sai do governo de São Paulo. Daqui a 4 anos ele é obrigado a sair. E aí o Kassab quer estar credenciado para ser o candidato ao governo, né? Esse jogo do E o Kassab não é de brigar e romper, né? Então ele vai tentar fazer a costura... E essa costura que ele está fazendo nesse momento, né, Josias? A gente recebeu até o Kassab aqui, e foi quando ele deu aquela frase que deixou o Tarcísio, ficou nesse mal-estar e tudo mais, né? Ele às vezes dá uns cutucõezinhos assim, mas fez questão hoje de mostrar que está tudo bem entre eles. Além disso, mas ele está lançando vários candidatos. Trouxe o Eduardo Leite, o Caiado e o Ratinho, né? E coloca os 3 aí para teste. Mas hoje fez questão de dizer que está tudo bem entre eles. Tá ou não tá? Como é que você está vendo esse jogo, Josias? Não está, mas precisa ficar, Fabiola. O Kassab ele é do time dos políticos que tiram a meia sem tirar o sapato, né? Então ele está bem com todo mundo precisa do Kassab. O Lula precisa do Kassab
Porque, embora o PSD, o partido do Kassab, tenha essa pretensão de lançar um candidato à presidência, ninguém sabe se virá mesmo esse candidato, mas o Lula tem vários estados no Nordeste em que o PSD do Kassab está fechado com o Lula. E o Kassab não vê problema nisso. Mas mesmo se o PSD tiver candidato à presidência, o partido está liberado naqueles estados onde o Lula é próximo do PSD, o partido está liberado para se compor com o Lula. O Tarcísio de Freitas não gosta de certos comentários do Kassab, como aquele que ele fez aqui conosco na entrevista, em que ele disse que uma coisa é a submissão, outra coisa é lealdade, insinuando que o Tarcísio claramente estava sendo submisso ao Bolsonaro. Agora, o Tarcísio pode até não gostar da frase, mas ele sabe que o partido do Kassab é campeão de prefeituras no interior de São Paulo. O PSD é hoje o partido que mais tem prefeituras. Ele tem as que conquistou, as que ele abiscoitou do PSDB. O Kassab praticamente aniquilou. O PSDB cometeu um suicídio, estava ali na beira da cova, o Kassab empurrou para o buraco, jogou terra em cima e capturou o que restou do PSDB nas bancadas, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores e nas prefeituras. Então ele tem uma máquina em São Paulo, uma máquina partidária, da qual o Tarcísio de Freitas não pode prescindir. Então ele fica irritado, pode não gostar da frase, mas ele sabe que precisa do Kassab. E está havendo agora esse jogo em torno da vice. Quem será o vice do Tarcísio de Freitas? Esse atual vice, o Felipe Ramute, ele é do partido do Kassab. O Felício Ramute, ele é do PSD. Mas está lá se desentendendo. Por quê? Porque o Kassab quer a vaga dele. O Kassab quer ser o vice porque, como realçou a Mônica, daqui a 4 anos, se vencer a eleição, como parece provável, o Tarcísio não pode mais disputar o governo de São Paulo, um terceiro mandato. Então ele vai ter que sair. E vai ter que sair em abril, para concorrer, em abril lá do ano eleitoral, para concorrer a um outro cargo. E ele quem for o vice, vai herdar essa máquina do governo de São Paulo e certamente será candidato ao governo de São Paulo. O Kassab quer esta posição. Então ele torce e articula para que o Tarcísio troque o vice, mas não pelo candidato do Flávio Bolsonaro, do Valdemar Costa Neto, esse deputado estadual André do Prado. Ele quer ele próprio. Então esse é o jogo, Fabiola. Agora, o Tarcísio, com essas declarações que nós acabamos de ver, ele mostra que sabe jogar o jogo. Ele mostra que ele tem consciência de que não pode simplesmente jogar o Gilberto Kassab ao mar, porque ele precisa da estrutura partidária do PSD, no interior, sobretudo de São Paulo, para conduzir de forma azeitada essa sua campanha. Mas, como disse, Fabiola, o Kassab ele sabe se tornar útil para todas as forças políticas relevantes no país. Então, ele tem ministérios no governo do Lula, ele é o homem forte, ou era até anteontem, o homem forte do governo do Tarcísio de Freitas, que é o principal rival do Lula, era até ontem, hoje já é o Flávio Bolsonaro, e ele quer colocar de pé, não se sabe ainda se vai conseguir, uma candidatura presidencial. As pesquisas mostram que a terceira via, nesse momento, está como que condenada a permanecer no acostamento, né? Mas ele ainda está com esse balão de ensaio aí, está empinando esse balão, ninguém sabe se vai levantar voo ou não, mas ele sabe jogar, Fabiola. E como sabe, Ó, 11 horas, vamos ao intervalo para quem está conosco na TV, mas a gente segue pelo YouTube, aqui não tem parada. Hoje a gente com esse timaço, a rainha Mônica Bergamo no nosso estúdio. Mostra ela mais uma vez, pelo amor de Deus. O Ronilson, que veio lá do Rio de Janeiro, estava passeando por São Paulo. A gente, vem cá, Ronilson, senta aqui na nossa cadeira. E o Josias lá de Brasília assistindo esse espetáculo aqui também e nos ajudando. Muito bom. A gente vai para o intervalo, mas a gente segue pelo YouTube para falar sobre o quê? O assunto do momento. Lulinha, estão tentando suspender aí a questão da quebra do sigilo dele. Será que vai ou não vai? O que vai acontecer?
Bom, vamos lá. Tem aí uma reclamação muito forte, né, dos parlamentares, dizendo que houve ali problemas na hora da votação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prometeu analisar um possível pedido para anular a quebra de sigilo de Lulinha pela CPI do INSS. Os parlamentares da base do governo foram até a residência oficial de Davi Alcolumbre reclamar que houve fraude na contagem de votos. Diante disso, o presidente da casa orientou que eles protocolassem formalmente a contestação na presidência do Senado. A partir disso, a mesa diretora vai analisar o material e decidir com base no regimento interno. Vou começar com você, Ronilson, ainda no básico aí. O que você viu ontem, essa confusão toda? Quebraram o sigilo do Lulinha lá. E aí há um receio gigante de como isso vai ser utilizado pelos parlamentares, né? Eu acho o mais interessante uma das coisas mais interessantes nessa história toda é que o Lulinha é quase um coadjuvante nessa história. Embora ele seja central, ele é quase um coadjuvante como objetivo nessa história, porque é relativamente claro que a intenção é como atinge o governo, e em especial como isso atinge e enfraquece o presidente Lula. É difícil isso, o Lula não pode ser responsabilizado pelas decisões, pelas escolhas que o filho faz. Ele já colocou aí que as investigações devem agir normalmente, mas a gente sabe que tem mais do que atingir o Lulinha, tem uma intenção de também atingir o governo e de alguma maneira enfraquecer o Lula. Agora, para além de tudo isso, vamos lá, né? O filho do presidente pode ser um pouquinho mais cuidadoso, né, também. Então, acho que esse nível de exposição... O que aconteceu na Câmara ontem, acho que dispensa até comentário. É o nível que é o nosso Congresso. Tem sido reiterado, né, esse tipo de confusão. Qualquer coisa é invasão, qualquer coisa vira ringue. O nível do nosso Congresso, do nosso nível de parlamentares e quase invariavelmente homens parlamentares, né? Eu acho que a gente tem que eleger mais mulheres, porque a quantidade de homens parlamentares que protagonizam os piores episódios no nosso parlamento tem sido cada vez mais alarmante. Agora, é isso, né? O filho do presidente no centro de um escândalo que não é uma coisa pequena. É claro que tem investigações, são vários detalhes, são várias nuances. Mas eu acho que essa falta de cuidado de alguém tão próximo do chefe do governo já é em si no ano eleitoral, não faltava mais nada, né? Mais nada. Estamos já de volta para quem estava conosco na TV. Ronilson estava concluindo aqui o comentário sobre a quebra do sigilo de Lulinha. O impacto político disso, o impacto disso para Lula, né? Há aí também a questão no Supremo Tribunal Federal. A Mônica Bergamo até colocou isso também na coluna dela hoje, se a gente puder abrir aí. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a quebra dos sigilos também de Lulinha, o filho do presidente, por suspeitas nessas investigações dos desvios do INSS. Esse que é um dos maiores escândalos que a gente acompanhou nos últimos tempos, o roubo de aposentados e pensionistas, né? Que é algo absurdo. A decisão foi tomada em janeiro, essa decisão do André Mendonça, sob sigilo, atendendo a um pedido da própria Polícia Federal. A CPI, que apura as fraudes, também determinou ontem o acesso aos dados bancários e fiscais de Lulinha. E essa investigação da Polícia Federal aponta um possível vínculo do tal careca do INSS, apontado com o operador do esquema, com o Lulinha. Eles teriam outros tipos de negócio e por isso o nome de Lulinha acabou aparecendo aí em trocas de mensagens e tudo mais. O advogado de Lulinha, isso que está na coluna da